Olá, aterrorizados! Aqui está Angel Black novamente trazendo mais casos, histórias, contos e relatos de terror para vocês. E você aí que não conhece o meu trabalho, considere assistir o vídeo até o final. Aí, se você gostar, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por acaso você não gostar, paciência, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E a história de hoje é Pesadelos da Morte. Vamos ver? O que eu sonhei nesta noite viverá na minha memória para sempre. Mais do que um sonho, foi um pesadelo. Um pesadelo, como eu disse, que eu nunca vou esquecer. Assim que se passarem milhares e milhares de anos, se eu pudesse viver, eu acho que eu ainda lembraria. Lembro-me que eu estava num lugar muito escuro, onde no chão se viam pegadas de alguém descalço, mas que tinha deixado marcas com sangue. Esse alguém deveria estar ferido, e o sangue que pingava dele, ele mesmo acabava por pisar. Era um cenário macabro, cheio de mistério e terror. Foi aí que eu vi. Era o meu vizinho, um homem bastante rabugento e grotesco ao negócio. Mesmo assim, eu não o odeio. Ele nem me cumprimentava e nem eu lhe cumprimentava. No pesadelo, eu o via nu, da cintura para cima, com bastante feridas no peito. Ele olhou para mim com olhos implorantes, me pedindo para não o atacar. Eu não conseguia entender o porquê. Ao ver-me nas minhas mãos, eu carregava uma faca. Uma faca que aparentemente era com a qual ele tinha sido atacado. Eu era o agressor, eu não podia acreditar. Larguei a arma e atirei para longe de mim. Meu peito e roupas também estavam manchadas de sangue. Ele levou as mãos no peito e caiu morto, com os olhos horrorizados olhando para o céu. Eu caí de joelhos e tentei reanimá-lo. Dizer-lhe que, por favor, me perdoasse, que eu não queria fazer aquilo com ele, mas o homem já estava sem vida. Levantei-me e quis fugir. Fugir não sei de quem, porque era só eu e ele naquele quarto escuro, onde só se via o corpo e os passos no chão. Corri desesperada. Quando coloquei um pé para fora, fui bater em um abismo escuro e interminável. Eu gritei assustada e acordei. Apesar do pesadelo, senti uma paz em saber que era só isso. Mas o pesadelo realmente mal tinha começado. A realidade era que o meu vizinho foi morto por alguém que foi roubá-lo nesta mesma noite. E tal como no meu sonho, ele foi esfaqueado. Esfaqueado como eu vi de fato. Não fui eu, mas pude ver o que aconteceu com aquele homem, com quem muitos estavam felizes por ele estar morto, pois ele era bastante rabugento e mau vizinho também. Mas eu não posso ficar feliz com a morte de alguém.
especialmente se eu vivi como se fosse uma realidade para mim. Não sei dizer por que eu vivi ou eu me vi nesse sonho. Muito menos porque vi como se fosse eu quem tirava a vida dele. O que eu sei é que eu tive vários sonhos repetidos com assassinatos. Esses de uma faca, ou uma arma de fogo, ou outro meio qualquer. Toda vez que me deito para dormir, rezo para não ter um sonho daqueles. Rezo para não ver um dos meus conhecidos mortos. E não porque eu me sinta uma assassina, mas porque vê-los me causa um terror que eu carrego todos os dias na minha mente. É como se o meu subconsciente estivesse tentando me dizer algo, mas eu não sei o que. Será um aviso? Uma mensagem? Ou é só minha mente brincando comigo? Não sei, mas o que eu sei é que não quero mais viver esses pesadelos. Por Moralex. Direitos do autor Alex Moralex Gomes. Aterrorizados. E aí? Não, ela perguntou se seria a mente dela brincando com ela. Não acredito. Ela talvez seja um tipo de médium, talvez, que acaba sentindo quando acontece alguma coisa. Na verdade, parece que ela viu acontecer pelos olhos do assassino. Eu já ouvi algo parecido, não sei onde, mas já ouvi. E vocês, o que acham, aterrorizados? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim, desde que dada com respeito. E agora quero compartilhar com vocês um relato que eu ouvi hoje no ônibus. Eu fui no hospital marcar consulta para o meu filho e na volta acabei voltando com alguém. Vou chamá-la aqui de Geminiana. E vim conversando com essa Geminiana de Sorocaba até chegar aqui em Peró. Ela me contou uma história muito interessante que até mexeu comigo. E é sobrenatural. Prestem atenção, eu vou tentar reproduzir o que ela me contou. Ela disse que ela tinha um irmão e os dois eram muito apegados. O irmão era 3 anos mais velho que ela. No momento atual, no tempo atual, ela tem 53 anos. Mas na época ela tinha 43, se eu não me engano, e ele 46. E ele foi acometido de uma doença pulmonar que deixou ele de cama. Ele estava muito ruim mesmo, não conseguia tomar banho, fazer nada sozinho. E ela cuidava dele, sabe, com muito carinho, com muita atenção. Só que em certa feita, nesta época, esse irmão começou a xingá-la de tudo quanto é nome, por motivos que ela não quis me relatar. O que ela me disse foi que ela não merecia nada do que o irmão falou. O irmão xingou tanto, falou tanta M para ela, que ela olhou na cara dele e falou: ó, meu irmão, tô indo embora, não vou cuidar mais de você. Sua ex-mulher vai vir cuidar de você, mas você não vai me ver nunca mais, visto que ele estava muito ruim na cama. E ela foi embora, mas sabe, amor de irmão? Ela sempre perguntava para um irmão, para um tio, para um parente como ele estava. Mas ela mesmo não voltou vê-lo. Se preocupava, ajudava por fora, né, mandando ajuda por outros, mas aquilo, não quero te ver mais.
Uma certa tarde, já assim, de tardezinha, ela tinha terminado seus afazeres, deitou no sofá e... Sabe quando a pessoa tá naquele meio termo, nem dormindo profundamente, nem totalmente acordada? Ela viu na mente dela o irmão. Não assim como você vê perfeitamente, mas ela sabia que era o irmão. Ela só não sabia explicar como, mas ela sabia. Ela tinha certeza que era o irmão. E ele trazia nas mãos um buquê enorme de rosas vermelhas. Ela disse que nunca viu na vida, aqui na matéria, totalmente acordada, rosas tão lindas e tão vermelhas como aquele buquê que o irmão trazia nas mãos. Ele estendeu aquele buquê de rosas para ela e a hora que ela esticou a mão para pegar, ela acordou num solavanco com as mãos estendidas para pegar a rosa, mas não tinha nada nem ninguém ali. Ela estava ali no sofá onde ela deitou para tirar a soneca, mas o cheiro da rosa ficou no ar. Detalhe, ela em pensamento como que automaticamente falou: está perdoado, meu irmão, vai em paz. Não demorou 5 minutos, o telefone da casa tocou, ela correu atender e eram parentes falando: fulano acaba de falecer. Eu já sabia. E a pessoa do outro lado da linha perguntou: sabia como? Foi quando ela disse: ele mesmo veio se desculpar antes de partir. Enquanto ela me contava essa história no ônibus, ela arrepiava. Os olhos dela enchiam de lágrimas. Detalhe, ela tinha acabado de falar para mim, quando eu disse que eu acredito em vida após a morte, que eu acredito sim na reencarnação, na espiritualidade, nos anjos, em Deus, enfim, eu explicando para ela que mesmo eu não tendo uma religião, eu tenho a minha espiritualidade bem assim definida no que eu acredito. Eu sempre faço as minhas preces. E aí ela se sentiu tocada em contar essa história, que me comoveu muito. Aí ela prosseguiu me contando outra experiência, que ela tinha perdido a mãezinha dela há algum tempo. A mãe que ficou também muito tempo de cama, e ela cuidava dessa mãe com muito zelo, carinho, e acabou criando-se um elo muito maior do que elas tinham antes. Ou seja, ela acordava, a mãezinha estava ali, era ela que dava banho, era ela que levava no médico. E aquele amor pela mãe, e sabe, aquele senso de ser protetora, de cuidar da mãe com muito amor e carinho, e aquele amor só aumentando. E chegou uma hora, né? Vocês sabem, quando a pessoa está doente, a pessoa está debilitada, eu sou até aqui meio que emocionada, né? A mãezinha dela veio a falecer. E ela me contando isso, sabe, gente, com os olhinhos cheios de água. E depois que levaram a mãe dela para o Campo Santo, né? Enterraram, sepultaram. Ela ficou por meses. Pegava as roupas da mãe, cheirava, chorava e chorava e chorava e chorava. Pegava, sentia o perfume da mãe, deitava na caminha da mãe, sabe? E chorava muito. Aí, novamente, ela
ficou nesse estado nem dormindo profundamente, mas nem totalmente acordada. Ela viu a mãe dela, que chegou com uma expressão brava, coisa que a mãe dela não fazia para ela. E com aquele semblante, sabe, de quem vai te dar uma bronca, com as sobrancelhas semicerradas, a mãe olhou para ela e disse com firmeza: filha, para de chorar, por favor. Enquanto você ficar aí se lamuriando, eu não consigo descansar. Me deixa descansar. E ela acordou assim no solavanco. Mas parece que aquela dor, aquele pesar... Sabe quando a mãe dá uma bronca e você obedece? Ela diz que se sentiu como mais ou menos uma criança que tomou uma bronca e tem que obedecer à mãe. Ela sente carinho, saudade, ainda cheira as coisinhas da mãe, mas não chora, não fica mais chamando pela mãe. E desde que isso aconteceu, ela nunca mais sonhou com a mãe e fica sempre em paz. E aí? Interessante, não é? E o que vocês acharam dessa história? Mais uma vez, mostrando que o sobrenatural existe e não tem como duvidar, né? E mais uma aqui para mostrar para vocês que o sobrenatural existe e existem pessoas que não viram lobisomens nem Matinta Pereira, que assim como eu tem um grauzinho, né, de sobrenatural em si. Ela me contou uma história que descobriu a traição pelo sonho. Olhem só. Segundo ela, ela começou a sonhar que o marido chegava numa barbearia e sempre tinha uma mulher cortando o cabelo dele. E essa mulher não só cortava, como acariciava as madeixas do dito cujo. Ela foi ficando encucada. E ela perguntava para o fulanito, o marido dela: bem, onde você está cortando o cabelo? Ah, mulher, larga de ser besta, no cabeleireiro de sempre. Tem certeza, hein? Onde você está cortando o cabelo? E ele ficava bravo, desconversava, mas ela começou a investigar. Ela não quis entrar em detalhes, mas ela acabou por descobrir que ele ia numa cabeleireira. E essa cabeleireira, que não era a cabeleireira Leila, desculpem o trocadilho, cortava os cabelinhos dele de graça e ainda pagava de outro jeito para ele cortar o cabelo lá. Tanto que ele acabou indo embora com a cabeleireira algum tempo depois, pois ela botou danado para correr de casa. Agora me fala, ela tem um tipo de sensibilidade, mediunidade, né? Porque é sempre quando ela sonha e está assim, não dormindo profundamente, nem totalmente acordada. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Sabe quando a pessoa tem uma paralisia do sono, digamos assim? Eu acho que é nesse meio de transe, assim. Eu tenho vários sonhos assim também, então eu compreendi as histórias dela e consegui me pôr no lugar dela, visto que eu já passei por experiências parecidas. E aí, mais alguém passou por experiências como essa? Realmente, o mundo dos sonhos aterrorizados é um enigma, né? Seria um portal para o outro lado? Quando o corpo adormece, nossa alma, digamos assim, se desprende do corpo e acaba por dar as suas escapadinhas, suas sondadinhas, viver experiências, né, de outras pessoas, no caso do primeiro relato. Gente, aterrorizados, mandem as suas experiências para o e-mail do canal
lusonjavermelha@gmail.com, que está na descrição do vídeo. Esse tipo de paranormalidade ou sobrenaturalidade, digamos assim, me intriga e me interessa muito. Então, se você já passou por experiências como esta, manda para mim. Quero viajar nos seus sonhos junto com você, para juntos tentarmos desvendá-los e se conhecer melhor. Quem sabe num desses sonhos a gente acaba por se encontrar, não é verdade? E agora vamos para o que interessa, que são nossas histórias de terror. Essa aqui é intitulada Vizinhos Noturnos. A casa da esquina era uma casa que foi construída antes mesmo da casa da minha família. Essa casa tinha um estilo de construção diferente da minha. Estava fechada há muito tempo. Seus donos, uma família de descendentes italianos, resolveram voltar para a roça e viver da agricultura. Desde então, a velha casa está fechada. Era meio-dia quando eu, ao voltar da escola, percebo que a casa tem novos moradores. Vejo a mulher andando pelo quintal da casa, que não é cercado. Olho para ela e, disfarçadamente, ela desvia o olhar e entra rapidamente para o interior da casa. Fiquei decepcionado, pois eu gostava de fazer alguns serviços para a vizinhança em troca de algum pagamento. Assim eu tinha para a matinê do cinema aos domingos. Sem problemas, vou ter tempo para me apresentar e fazer amizade. No dia seguinte, bem cedo, me dirijo para a escola e, andando pela rua sob uma fina e gelada garoa de inverno, percebo que as duas pessoas que caminham contrário ao meu sentido são os meus novos vizinhos. Penso rapidamente que será a chance para o meu primeiro contato. Enquanto me aproximo, observo que o casal está com um comportamento muito estranho. Suas roupas estão sujas e aparentemente rasgadas e olham fixamente para o chão. Ao passarem por mim, eu os cumprimento com um cordial bom dia. E, para minha maior estranheza, eles não respondem e continuam sua caminhada em direção à sua casa. Minha caminhada até a escola era um pouco longa e, em dias de inverno, era uma tortura para mim. Eu tinha um velho boné com tapa-orelhas em um bom e útil estilo russo para os dias de frio. Os velhos casacos de flanela feitos pela minha mãe também eram ótimos para enfrentar o duro inverno, que castiga a todos neste ano. Este ano não, mas durante boa parte da década de 60 e 70. O frio na minha região foi rigoroso, tanto que até aconteceu um fenômeno climático que destruiu grande parte dos cafezais, causando grande prejuízo. Foi chamado este fenômeno de geada negra, mas não estou narrando essa história para falar de clima, e sim dos meus novos vizinhos que irão me fazer passar por momentos assustadores e angustiantes para mim. Caminhando vagarosamente sob a fina garoa e o vento inquietante, gelado. O dia é acinzentado e hoje não teve sol. Após chegar em casa, resolvo então fazer uma visita aos meus vizinhos. Bato levemente na porta dos fundos da casa e, após algum tempo, depois de várias batidas, sou atendido pela senhora que rispidamente
me aconselha a ir embora, pois tinha muitas coisas a fazer em casa e não queria ser incomodada em seus afazeres. Falei a ela que voltaria mais tarde. Não tive resposta, então retornei para casa. A noite chega e a minha curiosidade em relação àquele casal aumenta. Resolvi então sair para fora e, mesmo com o frio que fazia, caminhei em direção à casa. Parei a uma distância e fiquei observando. Eu estava em busca de ver alguma coisa que matasse a minha curiosidade. Agachei em um ponto estratégico, de onde eu podia ver tudo nos fundos da casa. Após algum tempo, começo a ouvir barulhos vindo de dentro da casa. Alguns sons parecendo rugidos. Após uns minutos, a porta se abre e, para minha surpresa, de dentro da casa saem dois grandes animais. Pareciam lobos, cachorros. Saem em desabalada carreira, passam por mim e um deles percebe a minha presença. Passa à minha frente e, sem interromper a sua corrida, me olha e segue em frente. Percebo que ali naquela casa os seus moradores têm muito mais mistérios do que eu imagino. Lembro então do meu passeio à clareira no ano passado, quando tive que dormir dentro da mata por conta de um casal que se transformou em lobos diante dos meus olhos. Agora lembro de onde eu tinha visto aquele casal. Sim, era o mesmo casal da clareira. Começo agora a ficar preocupado com os moradores do bairro. Esses lobos podem ser perigosos para as pessoas que moram aqui. Volto para minha casa. Vou para o meu quarto e mergulho em minhas lembranças na clareira. Me pergunto o porquê daquelas pessoas estarem morando ali, quase ao lado da minha casa. Será casual ou estão à minha procura por algum motivo? Nesta mesma noite, acordo repentinamente com barulhos do lado de fora da casa. Às vezes, sons de arranhões na janela do meu quarto, que era feita de madeira. Assustado, mas com coragem, abro a janela vagarosamente e lá, do outro lado da rua, dois animais sentados sob a garoa fria olham em direção ao meu quarto. Ficam olhando fixamente em minha direção por alguns minutos e logo após saem calmamente em direção da casa da esquina. Entram no quintal e somem das minhas vistas. Fico pensando, qual seria a ligação que esse casal tem comigo? Ou qual a ligação que querem ter comigo? Durmo pensativo. Os acontecimentos da noite me deixaram preocupado e cheio de perguntas sem respostas. Acordo no dia seguinte e sigo normalmente para o colégio, mas ao retornar, assim que chego em casa, minha mãe me passa um recado dos novos vizinhos. Pedem para que eu os visite, pois precisam falar comigo. Perguntei à minha mãe o que queriam. Minha mãe não soube dizer e a senhora que a visitou não falou o que queria comigo. Fiquei pensativo e ao mesmo tempo preocupado. Eu sabia que aquele casal não era normal e isso me preocupava.
Após o almoço, me dirigi para a casa dos meus vizinhos. Era hora de saber qual era o seu mistério e o que queriam comigo. Me aproximo pela porta dos fundos, pois a porta da frente dá para uma outra rua. A senhora me atende, desta vez de maneira cordial. Me apresento a ela e falo que vim por conta do recado recebido. Fui convidado a entrar e, ao fazer isso, observo seu marido sentado em uma cadeira. Ele mantém a cabeça abaixada e seus braços repousam em suas pernas e não faz um movimento sequer. A impressão que tenho é que esteja dormindo ali. Após alguns minutos de silêncio, a senhora começa a falar calmamente. Meu filho, você conhece o nosso segredo há mais de um ano, pois nós nos encontramos certa vez em uma mata distante daqui. Naquela noite, o meu marido o mataria, caso eu não tivesse impedido. Preste atenção no que vou te contar sobre nós. Há muito tempo atrás, meu marido herdou uma maldição vinda de um antigo membro de sua família, mais precisamente do seu tataravô, que já havia herdado a maldição do seu pai, que por sua vez então foi atacado por um homem-lobo, conhecido também por lobisomem. Quando eu me casei, eu não sabia disso. Então, certa noite, eu testemunhei a transformação do meu marido em lobo. E ele acabou me ferindo sem ter a intenção. A partir daí, fui infectada também. Passamos então a viver uma vida errante e sempre nos afastando de lugares povoados e nos alimentando apenas de animais. Mas durante esse tempo não conseguimos evitar mortes de alguns seres humanos. A maldição do lobisomem pode ser transferida de pai para filho, e aqueles que forem mordidos também. Algumas pessoas acham que essa maldição é o resultado de um pacto com o diabo, mas esse não é o nosso caso. Todas as noites de lua cheia, nós sofremos essa transformação e já estamos cansados de viver assim. Por isso resolvemos dar um fim nisso e contamos com você para isso. Sabemos que homens lobos só morrem quando alvejados no coração por uma bala de prata ou uma adaga, também feita de prata. Nós temos a arma e 4 balas feitas de prata e precisamos que você atire em nossos corações. Mas será impossível você alvejar os 2 em uma única noite, pois após alvejar um, o outro sairá em fuga, ou pior, te atacará. Você precisa nos ajudar, por favor. Estamos em um bairro onde moram muitas pessoas e logo algumas começarão a desaparecer de maneira misteriosa. Faça isso por nós, por você, por seus familiares e muitas outras pessoas. Caso você faça o que estou pedindo, meu marido será o primeiro a ser morto, pois ele é perigoso e com certeza vai te atacar quando estiver transformado. Eu não te atacarei, mas com certeza vou fugir. E você terá que ter uma outra oportunidade para me eliminar. Meu marido está de acordo e anseia por uma resposta positiva de sua parte. Enquanto acontece a transformação,
nós ficamos por alguns minutos em transe e também fracos. Nesse momento é o momento exato em que você deve agir. E então, filho, vai fazer isso por nós? A proposta que ouvi da senhora, confesso que me assustou. Eu nunca tinha atirado com um revólver, muito menos com a intenção de ferir ou matar um ser vivo. Até então só havia atirado com a velha espingarda de caça deixada por meu pai. Saí da casa sem dar uma resposta, pois não sabia o que responder. Era um pedido perigoso e eu iria me tornar um assassino. Mas por um outro lado, se eu não o fizesse, pessoas inocentes poderiam morrer. Esta noite seria a penúltima noite de lua cheia. Preciso pensar e decidir rápido. Não há muito tempo. Estamos no meio da tarde. Mais um pouco e será noite. Caminho lentamente em direção à casa dos meus vizinhos. Eu tomei uma decisão a respeito do pedido da senhora e vou falar a ela o que decidi. Entro devagar até a cozinha. Sentada em uma cadeira que está posta na lateral da mesa está a senhora. Seu semblante é triste e pensativo. Sem me olhar diretamente, ela me pergunta: então, filho, qual é a sua decisão? Resolvi cumprir a minha sina, senhora. Vou matar os lobos que estão dentro de vocês. Antecipadamente, lhes peço perdão por isso. Obrigado, filho. Você estará nos prestando um grande favor. Nosso sofrimento finalmente terá um fim. Senhora, diga o que devo fazer. Espere um pouco, filho. A senhora dirige-se até um armário na sala. Abre uma gaveta e apanha uma toalha. Coloca a toalha sobre a mesa, abrindo, e expõe aos meus olhos uma arma de cor brilhante. Era um revólver calibre 38. Esta arma era comum na época. Quase todos tinham uma em casa. Ela me dá detalhes de como usar aquela arma. Então repousa a arma em cima de uma pequena mesa que está em um canto da cozinha. Após isso, ela segue em suas instruções. Vá para sua casa e logo após escurecer, venha até aqui e juntos vamos esperar a transformação acontecer. E quando estiver acontecendo, você deve ficar um pouco à distância. Quando meu marido tiver completamente transformado, não poderei impedir que ele o ataque. Por isso, tenha a arma em mãos. E o tiro deve ser certeiro. Atire no peito, entre a parte superior de suas patas dianteiras, sendo que deve ser um pouco à esquerda. Após atingi-lo com o primeiro tiro, atire novamente caso seja preciso. Com certeza, a essa altura, eu devo ter fugido. Caso não aconteça, atire em mim também. Agora vá. À noite estaremos à sua espera. Naquela tarde não houve garoa, o que era comum nos nossos invernos. A brisa leve e gelada levou a névoa. O céu estava com nuvens esparsas entre elas e via-se o céu, que em alguns pontos mostrava-se limpo. Dava para se ver algumas estrelas no momento em que saí de casa e me dirigi à casa dos meus vizinhos lobos. A porta estava aberta e, sem pedir licença, entrei casa adentro.
A senhora imediatamente me manda sentar em um canto da sala. Põe o revólver em minhas mãos e pergunta se quero desistir. Respondo que quero ir em frente, agora não há como voltar. Fico sentado ali no chão frio da sala. Sinto alguns tremores e calafrios pelo corpo. Mas não é de frio, e sim por estar um pouco nervoso e ansioso, e também por medo. Estou prestes a me tornar um assassino, ou ser morto por um lobo. Passaram-se umas 2 horas e eu ali sentado, olhando para um casal de meia idade, cuja vida fora de sofrimento e crueldade. Muitas vidas foram por eles tiradas e agora eles me pedem para tirar a vida deles. O homem, sentado em uma cadeira, mantém a cabeça baixada. Desde que foram morar ali, ele não havia me olhado, se mantinha sempre de cabeça baixa. Eu via muito sofrimento naquele casal e seus destinos estavam nas minhas mãos. A história de um deles se encerrará hoje. Algum tempo depois, percebo que aquelas pessoas começam a se contorcer e gemidos de dor começam a ser ouvidos. Os gemidos, aos poucos, vão se tornando rugidos e uivos. Diante de mim estão 2 seres humanos se transformando em monstros letais. Suas roupas se rasgam e seus ossos parecem se quebrar aos meus olhos e ouvidos. Começa a aumentar o meu medo com o que vejo diante dos meus olhos. Após alguns minutos, diante de mim estão 2 grandes lobos negros. Um deles me olha fixamente e, com suas orelhas esticadas para trás, segue em minha direção, dando passos lentos e com um olhar ameaçador. O lobo menor se põe entre mim e o grande lobo. É inútil, pois ele desfere uma patada e atira longe o meu defensor. Este se choca contra a parede e, ao se levantar, salta em direção à porta e sai para fora da casa e segue em desabalada carreira pela rua escura e fria. O grande lobo, então, se dirige novamente a mim. Segue devagar em minha direção. Então, levanto minhas mãos empunhando o revólver. Estou trêmulo e olho fixamente para o peito daquele monstro que rosna, seguindo em minha direção. Ele para por um instante e apenas me olha nos olhos, como se implorando para que eu puxasse o gatilho, mas não consigo. Estou quase paralisado pelo horror e pelo medo, mas não deixo de estar fixo com o olhar no seu peito. De repente, o grande lobo salta em minha direção. Um estampido é ouvido dentro da casa e, com um rugido, o grande lobo é arremessado para trás e, chocando-se contra a parede, cai no assoalho de madeira. Levanta-se rapidamente e segue novamente em minha direção, agora cambaleante e com o seu peito jorrando sangue. Continua em minha direção. Aponto o revólver novamente. Quando vou apertar pela 2ª vez o gatilho, o lobo cai a centímetros de mim e, sangrando, dá o seu último suspiro.
Um olhar me foi lançado. Estica sua pata como se estivesse querendo que eu a tocasse. Então eu a seguro e fico assim por uns instantes. E o lobo logo vai se tornando um homem. E após alguns minutos, ali no chão frio de madeira, está um homem que durante toda a sua vida não teve paz e que agora repousará em algum lugar. Se haverá descanso, eu não sei. Procuro na casa um lençol, cubro o seu corpo e sigo para minha casa. Antes de sair pela porta, eu olho para trás e vejo o branco lençol aos poucos tingir-se de vermelho. Ao longe ouço um uivo de lobo e logo me lembro que minha missão ainda não terminou. Os dias vão passando, a senhora não voltou mais para sua casa. Não há notícias na cidade de pessoas desaparecidas. Todas as noites e dias tenho a esperança de que ela apareça. Ela, por 2 vezes, defendeu a minha vida. Texto criado e escrito por Carlos Weber. Vizinhos Noturnos. E aí, será que a licantropa vai voltar? O que vocês acharam da história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se por acaso vocês querem ver mais histórias como essa, sigam o Carlos Weber no grupo Histórias Sobrenaturais lá no Face, nosso app vizinho, que eu sempre falo aqui. Tem histórias, ó, de arrepiar. E eu gosto muito. E agora vamos fazer o que viemos fazer aqui, que é ouvir histórias de terror. Bora lá? Segredos na noite. Havia uma figura sombria do outro lado da janela de vidro. Mas Fernando, um garotinho de 8 anos de idade, vê apenas uma silhueta negra de uma pessoa que encosta o rosto na janela e parece olhar para dentro do quarto. Fernando se esconde debaixo da coberta e começa a tremer. Fernando, vem cá, ou eu vou até você, disse a figura com uma voz rouca e tenebrosa. Fernando, com as mãos tremendo, saiu debaixo das cobertas e foi até a janela. Ele sentiu um cheiro de podre, mas mesmo assim abriu a janela, tapando o nariz, é claro. Ele falou: "Quem é você?" A figura tinha uma cara de caveira, dentes podres com vermes entre os dentes e um manto grande e negro com um capuz. "Quero te levar para um lugar especial, Fernando. Acho que vai gostar", fala a figura, e em seguida solta uma risada medonha. Sentindo um frio na espinha, Fernando engole seco, mas toma coragem e inocentemente salta pela janela. "Quem é você?" pergunta Fernando com curiosidade. "Sou o anjo da morte. Hoje tenho uma surpresa para você, mas quero que feche os olhos. Vou te levar a um lugar mágico." "Oba!" falou o garoto com um sorriso enorme no rosto. O anjo colocou o menino nos ombros e começou a levá-lo. Fernando sentia o seu coração batendo rápido, enquanto o vento calmo da noite balançava suas roupas. O anjo da morte o carregava pelas ruas da pequena cidade rural,
enquanto a lua observava silenciosa no céu. O anjo falou: "Pode abrir os olhos." Quando ele abriu, viu vários túmulos com cruzes e estátuas de anjo. Logo notou que ele estava no cemitério. "O que fazemos aqui?" perguntou o menino. O anjo sorriu e falou: "Tem duas pessoas que te amam muito e querem te ver." Ali, o garoto começou a ficar com lágrimas nos olhos. Conforme a morte, com o garoto nas costas, atravessava os túmulos, ele via a alma dos mortos emergindo dos túmulos, com os seus rostos pálidos e uma aura azulada ao redor do corpo. Ao olhar para frente, viu uma mulher e um homem parados, olhando para ele. Ele saltou dos ombros do anjo da morte e correu na direção deles, gritando: "Papai! Mamãe!" Ele os abraçou e de uma só vez falou com os olhos fechados: "Eu sinto tanta falta de vocês." O pai disse: "Também sinto sua falta, Júnior." A mãe falou ao ouvido dele: "Meu biscoitinho de chocolate, eu também sinto muita falta de você. Como é bom poder te abraçar novamente. Te amo." O garoto perguntou: "Por que me deixaram, papai e mamãe?" "Os garotos do orfanato falam que vocês me deixaram porque não me suportavam." A mãe respondeu: "Não te deixamos, querido. Infelizmente, tivemos um acidente de carro e deixamos esse mundo. Apesar de não estarmos mais em carne e osso com você, sempre estaremos ao seu lado e sempre te protegeremos do além. Não duvide disso. Pai e mãe é para toda a vida e até depois dela." Logo depois, o anjo falou: "Temos que ir." O garoto abraçou os pais pela última vez e em seguida viu quando um vento tomou conta do cemitério. Quando olhou em volta, seus pais tinham sumido, mas duas estrelas brilhavam forte no céu escuro. O garoto, com o brilho nos olhos, exclamou: "Lá estão minhas duas estrelas." Na volta para o orfanato, o anjo da morte levava o garoto nos ombros e disse: "A vida segue, meu pequeno Fernando. Mesmo sem os seus pais, você ainda vai ser muito feliz. Tem todo um caminho pela frente. Nunca deixe as dificuldades te tirarem o sorriso do rosto." O garoto respondeu apenas ok. O anjo da morte questionou: "Me promete que dará o melhor de si para que seus pais fiquem orgulhosos?" Ele respondeu sim. Então o anjo da morte começou a assoviar uma música alegre. Naquela noite, ao deitar na cama, Fernando sorriu e acenou para a janela, onde o anjo da morte acenou para ele logo após sair. O garoto terminou dizendo: "Obrigada, Deus. Este foi o melhor presente de aniversário que tive." Fim. Conto de Daniel Marinho. Não tenho o que falar, né? Daniel Marinho, como eu sempre digo e não canso de dizer, Daniel Marinho arrasa nos contos e nos põe para pensar, né?
Olha a inocência da criança. A criança foi. O bicho era grotesco, cara cadavérica, dentes podres, bichos nos dentes, e a criança simplesmente foi. Nem tudo que é feio é mal, nem tudo que é belo é bom. Foi isso que tirei da história. E vamos para a próxima história de hoje? Minha mãe sempre foi uma mulher forte, pouco impressionável, mas houve um evento que a deixou marcada para sempre. Aconteceu quando meu irmão mais velho tinha nascido. Meu pai tinha saído de casa nessa noite e ela ficou sozinha em casa cuidando do bebê. Ela estava exausta e, sem perceber, o sono a venceu. Era por volta das 3 horas da manhã quando algo a acordou. Uma sensação desconfortável, como se alguém ou algo estivesse observando ela. Entre dormindo e acordada, seus olhos se abriram com dificuldade e foi aí que ela ouviu. Um cão preto e grande tinha colocado a cabeça dentro do quarto, inspecionando tudo, com olhos brilhantes e penetrantes. Minha mãe ficou paralisada, incapaz de se mexer ou até mesmo de gritar. O mais estranho de tudo é que naquele momento não tinha nenhum cão naquela casa. Aquele cão, sem emitir nenhum som, recuou lentamente até sair do quarto. Foi então que a minha mãe começou a recuperar o controle do seu corpo, mas o terror ainda estava presente. Ela levantou-se de repente, revistou a casa e, para surpresa dela, todas as portas estavam trancadas. Como é que aquele cão entrou? A pergunta a atormentou durante o resto da noite. Na manhã seguinte, ao rever o que aconteceu, a minha mãe sentiu um arrepio de volta. Não era só o fato de ter visto um cão preto, mas na noite anterior ela tinha sentido uma presença, uma energia que a tinha deixado exausta e quase paralisada. Nestes dias, algo mais começou a acontecer em casa. Todas as noites, logo após ao pôr do sol, podia-se ouvir arranhões no telhado. No início, ela pensou que eram galhos movidos pelo vento ou algum animal procurando abrigo, mas os arranhões eram persistentes, desesperados, como se algo ou alguém quisesse entrar. As noites tornaram-se intermináveis. O som das unhas coçando, roçando, arranhando a madeira do teto mantinha minha mãe acordada e vigilante. Às vezes ela se levantava, caminhava pela casa, certificando-se de que as portas estavam bem fechadas, mas os arranhões não paravam. Foi então que minha mãe lembrou-se de uma história que a avó havia lhe contado. Quando um naual se afeiçoa a uma criança, ele não descansa até conseguir pegá-la. Minha mãe não pôde parar de pensar nessas palavras. E se o cão preto que ela tinha visto não fosse um cão de verdade? E se fosse um naual? A ideia a aterrorizava, mas ela não podia descartar essa possibilidade. Então ela decidiu fazer algo sobre isso
e junto com o meu pai, levaram o meu irmão para batizar o mais rápido possível. Desde então, os arranhões no telhado pararam, como se aquilo que rondasse a casa tivesse perdido o interesse. Minha mãe nunca mais viu o cachorro preto, mas a experiência ficou gravada em sua mente como um lembrete de que neste mundo há coisas que não podemos explicar, mas que certamente existem. Histórias de Ixel O. Foi postado no app Vizinho, na página Mitos e Lendas. E aí, aterrorizados? Vocês acreditam nessa história? Eu acredito, mas ficou aqui uma coisa assim meio nebulosa, né? Ela estava presa em uma paralisia do sono, digamos assim, e viu o cachorro no quarto. Aí ela procurou pela casa toda e não encontrou. A casa estava trancada. Será que nesse estado entre dormindo e acordada, ela viu o Naual que estava do lado de fora? Mas por ter uma mediunidade ou ter atravessado a membrana, né, do plano astral, ela não viu, como se estivesse dentro do quarto, materializada a vontade daquele Naual pegar a criança? Será? Bem, pensei mais ou menos assim. E você, o que acha que aconteceu? Deixe aí suas opiniões nos comentários, sempre com respeito. Se você acredita ou não, fica a seu critério. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar, não é verdade? Então, deixe aí suas conclusões nos comentários. Eu vou gostar de interagir com vocês. E aí, você que chegou agora, ficou até agora também, gostou do canal? Então considere se inscrever e vir para minha alcateia, você também vem. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um likezão para ajudar o canal. Deixar um comentário aí, como eu já disse, como forma de incentivo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Vocês podem também, se você tiver um conto, um relato, uma história que você queira compartilhar com mais pessoas, basta que você envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Falando em descrição do vídeo, aí na descrição do vídeo tem muita coisa legal. Você também pode ir dar uma olhada nas playlists do canal que está assim, ó, de vídeos com histórias de arrepiar o pelinho do sovaco. Você pode também ir conhecer meus outros canais, me seguir nas outras redes sociais. Isso fica a seu critério. E eu, né, vou gostar muito de ter vocês por lá também. E voltem, né? Voltem sempre, pois é muito bom ter vocês por aqui. E agora bora de agradecimentos, né? Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam, ó, e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui comigo até o final do vídeo. Muito obrigado, meus aterrorizados. Sem vocês, esse sonho não seria possível. É pra vocês, é por vocês que faço o meu trabalho com muito amor e carinho. Bem, por hoje é só. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até um próximo